E aí, queridos, vamos então agora dar continuidade aos biociclos. Na verdade, a gente vai dar uma aprofundada nessa aula de biociclos 2 no ambiente marinho, tá? Então, essa aula eu finalizei a aula passada apresentando, né, as características do biociclo marinho e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Então, eu já tinha comentado com vocês, né, na aula passada, que ele é o maior de todos os biociclos, né? Ocupa cerca de 3/4 da nossa biosfera, mas não é o biociclo com a maior biodiversidade, lembrem disso. Então, essa é a principal coisa que os vestibulares vão cobrar de vocês. Em termos de extensão é uma coisa, em termos de biodiversidade é outra. E você precisa saber justificar por que a biodiversidade não é tão grande quanto no epinociclo, que é o terrestre. Tá? Então, nós vamos ver hoje, mais aprofundadamente, as características físico-químicas desse ambiente para você entender, né, as dificuldades do estabelecimento das espécies em cada uma dessas regiões, né, apesar de ser um ambiente, um biociclo tão grande quanto esse, certo? Então, nós vamos dividir, tá? A classificação desse biociclo. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é os fatores de classificação em relação à profundidade, certo? Então, vamos analisar aqui comigo essa imagem, tá? Em termos do relevo desse biociclo marinho. Então, aqui está uma representação de tudo que pode acontecer no relevo marinho, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que existe uma faixa bem de transição continental entre o que é considerado ainda continente e depois a área do assoalho oceânico mesmo. Você já deve ter ouvido falar em plataforma continental. A plataforma continental é uma área que ainda é considerada pertencente ao continente, por isso que é de domínio do país, tá? A plataforma continental, ela vai até 200 metros de profundidade. Ok? Então, por isso começa, claro, vai afundando devagarzinho, né? E aí considera-se plataforma continental até 200 metros de profundidade. Quando essa profundidade desce, tá? Aí já não é mais de domínio continental, né? E aí entra o que a gente chama de talude, tá? Que é uma descida bastante abrupta, ok? Aí depois a gente começa a ter esse talude, então, vai de 200 metros até aproximadamente 4.000 metros de profundidade, tá? E daí vem as regiões chamadas de bacias oceânicas ou regiões, início das regiões abissais, tá? Aí você tá vendo que eu já tô falando de coisa de 6.000 metros de profundidade, ok? E existe ainda o que a gente chama de fossa abissal ou região hadal. Eu já vou escrever ali na lousa para vocês, tá? Aonde, né, segundo o mapeamento oceânico atual, a gente tem, né, a maior profundidade registrada na Fossa das Marianas, a 11.000 metros de profundidade, ok? Então, você percebe também, né, uma região que vai ter uma grande dificuldade de distribuição de vida aqui. E a gente já vai entender o porquê. E aí eu queria mostrar para vocês como que a gente pode encontrar, né, essas dorsais meso-oceânicas no meio do oceano, formando então as ilhas oceânicas, né, que podem ser de origem vulcânica ou não, né? Então, as ilhas oceânicas de origem vulcânica acabam formando atóis, muitas vezes, né? Então, tudo isso a gente precisa entender, né, em relação ao relevo oceânico e à profundidade oceânica, né? Em geral, né, quando eles fazem prospecção de petróleo, de gás e tudo, eles fazem na bacia oceânica, né? Dificilmente, às vezes, né, claro, acha-se em plataformas continentais.
Aí eles conseguem, tanto que, né, a gente também tem várias empresas, né, fazendo exploração de petróleo e gás em plataformas continentais, né, e como isso pertence ao país, isso tem uma certa legislação, né, e negociação em relação a isso, tá? Então, 75% da biosfera, tá? Não tem a maior biodiversidade, não tem a maior biodiversidade, isso nós já vamos justificar. Profundidade, relevo. Então, vamos colocar aqui a classificação quanto à profundidade. Plataforma continental. Até 200 metros de profundidade. Depois temos o talude, tá? De 200 a mais ou menos aqui, ele coloca ali 4.000 metros. Depois temos a região abissal, aí indo de 4.000 a 6.000 metros, e as fossas abissais, e em alguns exercícios aparece como região hadal, que eu falei para vocês, tá? Então, de 6.000 metros a 11.000 metros de profundidade. Muito bem. Aí, para você entender em termos de distribuição de vida nesse ambiente, a gente tem que pensar na produtividade primária de cada ambiente. Produtividade primária, eu estou falando de seres que produzem o próprio alimento, certo? E você sabe que a grande maioria depende da luz. E aí você precisa lembrar até onde a luz penetra, até onde eu vou ter fotossíntese, né? Então, a luz, ela penetra minimamente nas regiões de plataforma continental. Claro que a 200 metros eu já estou numa zona disfótica ali, né? Já vou lembrar isso com vocês. Mas então, você já tem que pensar que nas regiões de plataforma continental, né? E na parte superior do oceano é onde eu teria, né, minimamente as condições para ter uma certa biodiversidade. E será que eu tenho seres vivendo nas fossas abissais? Da onde vêm os seres que estão aqui? A gente sabe que tem, só que uma diversidade baixa. E esses seres dependem ou de quimiossíntese de bactérias que vivem ali para começar a produtividade, né? Para existir uma produtividade nessa cadeia alimentar. Ou então da produtividade vinda das camadas superiores, mas é muito difícil, né, dar conta, então por isso que a diversidade de vida é mais baixa, certo? Então o fator fotossíntese e luminosidade interfere bastante, tá? Existe uma classificação no ambiente oceânico de acordo com a distância da costa agora. De acordo com a distância da costa, a gente tem duas regiões, a região chamada de nerítica e a região oceânica. Em geral, pessoal, a região nerítica, ela bate com a plataforma continental, tá? Então, deixa eu só colocar aqui desse lado. Em relação à distância da costa, temos duas regiões, nerítica e oceânica. Então, a nerítica vai corresponder mais ou menos à plataforma continental. Coloco mais ou menos porque pode ter pequenas variações aí, tá? E aí, a gente sabe que como nessa região litorânea, nessa região nerítica,
eu tenho a região, se você olhar aqui nessa imagem, eu tenho a região da costa que a gente fala. E nessa região da costa, eu tenho a zona intermarés. Então, a gente precisa entender como é que a maré influencia na biodiversidade, né, desses ambientes, formando ali uma região muito importante, que é a chamada de região litorânea, que é a que a gente está exposto, né? Então, vocês sabem, vocês precisam saber que a maré é regulada pela Lua, certo? Então aqui, só para vocês lembrarem, eu acho que vocês aprendem isso em geografia, mas só para vocês entenderem, o que a gente chama nas provas aí de maré morta e maré viva, né? Moramos numa cidade litorânea e é muito fácil da gente visualizar isso, né? Quando a gente fala que você tem picos de maré alta e picos de maré baixa, se você olhar no céu, ou é lua nova ou é lua cheia, tá? Que é quando a gente tem a força gravitacional da Lua atuando e puxando mais, né? Essa força gravitacional puxando a água. E como a gente tem um ciclo, né, de 24 horas da Lua da Terra fazendo a sua rotação, né? A gente vai tendo a cada 6 horas picos de maré, né, alta e picos de maré baixa, ok? E lembrar que a gente também tem, quando eu tô falando de quarto minguante e quarto crescente, as marés mortas. E aí você entende que a força gravitacional, ela não é tão grande quanto aqui, né? Justamente porque a Lua tá nessa posição, ela não fica alinhada com o Sol, né? Como na Lua cheia e na Lua minguante, na Lua nova, tá? Então aqui uma imagem mostrando a mesma região, tá? Na maré baixa e a mesma região na maré alta. Tem locais que a gente sabe que a maré influencia muito e, consequentemente, influencia na biodiversidade que está aqui. Então, os seres que vivem na região de marés têm que ter adaptações muito específicas para isso, né? Tanto de sobreviverem enterrados enquanto essa maré não sobe, tá? Então, a gente tem toda uma diversidade de que animais aqui? Principalmente crustáceos e moluscos adaptados a isso, tá? Outro fator abiótico importante que interfere muito nas regiões de costa é o que a gente chama de efluentes, né? Os efluentes é tudo que é despejado nessa região de costa, nessa região intermarés, tá? Que em geral os rios desaguam nessa região. Só que a gente sabe que existe um problema, né, do lançamento de esgoto no rio ou diretamente no mar, tá? Então, hoje a gente vive aqui em Florianópolis e eu falo aqui principalmente porque temos um projeto de um emissário lá no Campeche, né, para lançar esses efluentes a 5 quilômetros para frente e não lançar na zona intermarés, certo? Esses efluentes, eles são usados, esses emissários marinhos, eles são usados em várias partes do mundo já, inclusive aqui no Brasil. O comprimento deles tem que ser relacionado justamente com a zona de marés, para que eu lance o esgoto ali, né? Não pode ser um esgoto não tratado, tem que ser um esgoto previamente tratado e lançado ali, numa região em que vai embora isso e não volte para a região costeira, tá? Então, por isso tem que ser feito, tem que ser muito bem feito, muito bem estudado, né? E é uma temática que a UFSC pode estar trazendo esse ano para vocês nas provas, justamente porque tá uma briga esse lance dos emissários ali no Campeche, né? Porque tem toda uma legislação ambiental, tem que ter mais estudos para ver o comprimento desse emissário, se realmente vai melhorar a situação da população que frequenta ali e não vai poluir as praias, né? E aqui chegamos no fator abiótico luz, pessoal. Então, olha só, zona eufótica até 200 metros de profundidade, zona disfótica de 200 a 300 e a zona afótica abaixo de 300. Então, como eu falei para vocês, quando chega ali no 200 metros, eu já tô no lusco-fusco, né? Já estamos entrando numa área que eu não vou ter muita fotossíntese, tá? E aí tem questões de prova que vão associar, pessoal,
algas bentônicas que vivem nessa região, que elas são vermelhas. E aí pega um lance da física, do comprimento de onda, tá? Já vi questões interdisciplinares assim, seria bem a cara do Enem, por exemplo, né? Então, as algas, além de clorofila, ela tem outros pigmentos acessórios na captação de luz. E as algas vermelhas, elas captam os maiores, elas conseguem, vamos dizer assim, viver nas maiores profundidades porque elas conseguem pegar outros comprimentos de onda que chegam nessa região aí do lusco-fusco, tá? Então, precisaria ver fisicamente, né, em termos de maiores e menores comprimentos de onda aí que são absorvidos, tá? E aí, outro fator abiótico bem importante é a pressão, né? Precisamos lembrar disso, que a pressão, ela aumenta 1 atm a cada 10 metros de profundidade. Então, isso daqui faz com que diversas espécies também fiquem restritas a uma região do oceano, não consigam afundar muito, e aí, claro que nós, né, também sentimos isso. Então, o que o vestibular cobra para vocês, é justamente o que acontece, o que limita, um dos fatores limitantes, tanto na descoberta, na exploração oceânica, por nossa parte, é a pressão, né? Porque a pressão, ela vai comprimindo, né, os órgãos e podendo levar à morte. Os mergulhos, tá? Para vocês terem noção, o recorde, eu peguei esse dado ontem aqui, né? Pelo menos é o dado mais atual que a gente tem. O recorde de profundidade que um mergulhador chegou é esse aqui, 332 metros, tá? Ele demorou cerca de 12 minutos para descer e teve que demorar 15 horas para subir. Dá uma questão bem linda de prova, né? Porque junta a fisiologia respiratória, junta a parte física da coisa, né? E junta essa característica do ambiente marinho, tá? Por que ele demorou 15 horas para subir? Porque, na verdade, tem que subir muito devagar para não gerar uma embolia gasosa, a formação de bolhas, porque pense que os gases respiratórios, eles estão dissolvidos no plasma sanguíneo. Estão dissolvidos, né? E quando eu respiro, eu desço respirando sob pressão, a diluição desses gases no sangue está sob pressão. Se eu subir muito rápido, eu viro uma garrafa de refrigerante quando você abre. O gás expande, né? Porque você está diminuindo a pressão. E essa expansão gasosa no plasma sanguíneo pode gerar bolhas e gerar a morte da pessoa, tá? Claro que ele precisou de vários cilindros para aguentar essa subida de 15 horas, né? Em apneia, é um pouco diferente isso, né? Porque você não respira sob pressão nos mergulhos de apneia. E aqui eu queria mostrar para vocês a grande dificuldade da exploração do ambiente das fossas abissais, tá? Tem que ser com submarinos de titânio. É uma expedição caríssima, né? E essa é uma foto que esse submarino tirou quando ele chegou na Fossa das Marianas. Olha que tristeza! Olha que encontramos a 11 mil metros de profundidade, saco plástico. E ainda tinha bala dentro, né? Então, para vocês verem, né, aquela ideia também que pode aparecer aí nas provas para vocês da poluição dos oceanos, né? Estima-se que em 2050 vamos ter mais plástico no oceano do que peixe, do que biodiversidade. Peixe que eu digo, né? Biodiversidade aquática, tá? Então, lembrar desse fator pressão, deixa eu anotar aqui para vocês, então, em relação a esses fatores abióticos, né? Então, lembrar da luz, das zonas, então, afótica, disfótica e fótica. Então, aqui é onde a gente tem mais vida, certo? Justamente pelo fator produtividade. Pressão, né? A cada 10 metros aumenta
1 atm de pressão. E isso também vai justamente limitar a vida. Salinidade, já tinha mostrado a aula passada para vocês, mas vale lembrar, a gente está falando de um ambiente hipertônico, então as espécies têm que estar adaptadas a isso. A salinidade no ambiente marinho é em torno de 3,5%, né? Em relação às nossas células, a gente tem uma salinidade ali em torno de 1%, 0,9% na verdade, para ser mais preciso. Então, se eu tomar água do mar, eu estou tomando uma água hipertônica em relação às minhas células e isso vai gerar uma desidratação, né? Imagine engolir uma água dessa aqui do Mar Morto, né? Lembrando que o Mar Morto, pessoal, ele não é um mar, ele é um lago de água salgada, né? Que devido ao acúmulo, né, de minerais das rochas ali naquele lago, ele tem uma salinidade absurda, né, de 300 ppm aí, né, que daria 30% de salinidade aproximadamente, né, uma solução altamente hipertônica que faz com que as pessoas o oceano fique com uma densidade absurda, né, e eles não afundem, tá? Bom, pessoal, então finalizando aqui, deixa eu só colocar esse lance da salinidade, que as espécies vão ter que estar adaptadas a isso, salinidade. Então eu tenho um meio hipertônico. E aí eu quero fechar com vocês com algumas questõezinhas, tá? Que não estão aí na sua apostila. Olha só. Os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou salgada. Com relação aos ecossistemas marinhos, é correto afirmar que o domínio pelágico corresponde à zona litoral. Pelágico é sinônimo de oceânico, pessoal. Pelágico ou oceânico? Não, né? Tá? Organismos das regiões abissais dependem da matéria orgânica das camadas superiores, sim. Ou de organismos quimiosintetizantes. Sim, é aquilo que eu comentei com vocês, tá? A zona afótica estende-se de 400 metros de profundidade, viabilizando a presença de algas fotossintetizantes, não mais, tá? Se é afótica, não tenho mais algas, ok? A zona adal, que seria as fossas abissais, corresponde à região entre a linha costeira e a plataforma continental. Nada a ver. A bioluminescência é comum em organismos que vivem na zona nerítica. A bioluminescência é característica de seres que estão na zona afótica, beleza? Não zona nerítica. Essa daqui agora. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta e em relação às subdivisões características da biosfera e a evolução biológica, assinale as alternativas que estiverem corretas. 1. Epinociclo é o conjunto de ecossistemas de terra firme. Sim, vimos isso na aula passada. 2. No epinociclo, grande número de barreiras geográficas favorece o isolamento e o fluxo gênico e a especiação alopátrica. Olha só que massa! Juntou tudo aqui, perfeito? Tá? Então lembra do isolamento geográfico, das diferenças, dos diferentes biomas daí, né? 4. O talassociclo é o conjunto de ecossistemas de água salgada? Sim. 8. No liminociclo, entre os ecossistemas de água salgada em movimento, bom, liminociclo já é água doce, né? Então já temos errado aqui. É comum uma extensa diversidade de fitoisoplâncton. Águas em movimento, tá? Lembra que a quantidade de fitoisoplâncton não é muito grande, justamente porque eles são levados pela correnteza, tá? De acordo com sua capacidade de deslocamento, os organismos aquáticos podem ser divididos em plâncton, nécton e bentos. Lembra disso da aula passada? Exatamente, tá? E aí vou finalizar lembrando bem essa definição de plâncton, nécton e bentos com vocês, tá? Ele pedia para fazer a associação, ó, conjunto de seres que tem um deslocamento passivo pela água, ou seja, são arrastados pelas correntes marinhas ou mesmo pelas ondas, são os organismos planctônicos, tá? Organismos que vivem no fundo do mar e que podem ser sésseis, como esponjas, algas, ou locomovem-se no substrato, siri, caranguejo, caramujo, estrela do mar. Fundo é bentos, tá? E seres dotados de movimento ativo,
que são capazes de nadar e vencer as correntes. Os melhores exemplos são peixes e mamíferos aquáticos, são os seres nectônicos, certo? Então, fechamos aqui com a alternativa C. Beleza, queridos? Então, mais um complemento. Com isso, fechamos os biociclos e na próxima aula a gente entra nos biomas, tá bom? Obrigada pela sua atenção, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!